Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento do História, a Ditadura em Minas Gerais, segundo ciclo de palestras organizado pela UENG, Unidade de Campanha, um projeto de extensão da universidade. E aqui no nosso novo episódio, a gente vai tratar sobre a Comissão da Verdade de Minas Gerais. E temos como convidados, o Robson Sávio e a Fernanda Sangler, e nosso companheiro João Teófilo aqui, que nos acompanha no projeto. Sejam muito bem-vindos, bem-vindo Robson, bem-vinda Fernanda. Olá, boa tarde, Leon, boa tarde ao João e à Fernanda, alegria estar com vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, a gente vai dar continuidade a mais um episódio desse projeto super bacana, que é a Ditadura em Minas Gerais. E teremos como tema hoje a Comissão da Verdade em Minas Gerais, uma comissão estadual que atuou de 2014 e 2018. E teremos como palestrantes o Robson Sávio e a Fernanda Sangler, que foram participantes, da comissão. O Robson, ele é doutor em Ciências Sociais e professor da PUC Minas. E a Fernanda, ela é doutora em Comunicação e também professora da PUC de Minas Gerais. É um prazer tê-los aqui conosco. Espero que o bate-papo seja super produtivo. E estamos ansiosos para ouvi-los. Então, sem mais delongas, passo a palavra a vocês. Vamos, então, passar a palavra para a Fernanda, dando a precedência, João, sempre para as damas. Com certeza. Obrigada, João, Robson, Leon. É um prazer estar aqui, poder falar, dessas iniciativas, de todas essas questões, que afetaram o Brasil, mas continuam também afetando, o nosso presente. E então, obrigada mais uma vez pelo convite. E eu queria começar, então, falando um pouquinho sobre a questão das comissões da verdade. Eu sei que ontem, já teve a live anterior sobre essa temática, mas então, só para retomar, para quem ainda não assistiu, que vai ficar o convite certamente também para assistir, em que circunstâncias, que a Comissão da Verdade em Minas ela é criada, essa iniciativa começa a funcionar numa ambiência, de proliferação de comissões da verdade no país. Então, o Brasil vivia um momento, de investimento em políticas de direitos humanos, em políticas públicas, de direitos humanos, muito inspirada, muito influenciada pelo PNDH3, que era o Programa Nacional de Direitos Humanos. E esse programa concebia, então, a efetivação de uma série, de políticas de Estado para os direitos humanos. Foi dividido em 6 eixos, e um desses eixos tratava justamente de quê? De direito à memória e à verdade. Não à toa que o Brasil, um tempo antes, havia... Então, nós estamos falando aí de anos 2009, 2010, um pouco onde que começam essas discussões serem mais efetivas, no país. Porque o Brasil havia sido condenado, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, Então, Gomes Lund versus Brasil, que é o caso que tratava, então, da guerrilha do Araguaia, daquela situação, e essa sentença da Corte Interamericana determinava que o Brasil precisava investigar e precisava ofertar condições de revisitar, o seu passado histórico, de trazer questões, investigar novamente, porque isso não havia sido feito pelo Estado, ou seja, uma série de casos da ditadura, de mortes, desaparecimentos, perseguições, atos de censura e uma série de outras práticas arbitrárias, praticadas durante o período de 64 a 85, mas estendendo até o período de 88, quando de fato a gente tem uma nova promulgação de uma nova Constituição, que precisava ser enfrentado. Então, aí o Estado brasileiro, então, coloca em pauta essa temática para cumprir, então, com a determinação da sentença da Corte Interamericana. E aí entra, então, no debate do PNDH3, aquela época, esse eixo de direito à memória
e a justiça, que trata também do direito a uma verdade histórica, ou seja, existem alguns fatos, né, históricos que precisam ser melhor compreendidos, investigados, e que a população brasileira tem o direito a ter acesso a essas informações, aos dados, ao que aconteceu, né, com aqueles perseguidos políticos, com aquelas pessoas que foram mortas, torturadas, sequestradas, corpos que ainda estavam, a maior parte, né, ainda está desaparecida. E tudo mais. E aí, nesse cenário, então, começa um grande debate público para a criação do quê? De uma Comissão Nacional da Verdade. Uma comissão que seria um órgão de Estado, né, com o objetivo de investigar esse próprio Estado num período específico, né, que seria o período da ditadura, mas isso gerou, na época, um grande debate, né, de bastidores. E aí, em meio a essas políticas, alguns atores, né, políticos importantes, que eram os ex-ministros e ex-secretários de Direitos Humanos, começaram uma grande articulação para que essa Comissão da Verdade fosse uma política de Estado e não uma política de um governo, né? Então, isso começa a ser articulado ali muito fortemente em 2010. Esse projeto tramita na Câmara, é aprovado, né, por unanimidade no Senado, feita uma grande articulação, ou seja, ministros e secretários de direitos humanos dos últimos, né, governos daquela época se juntam, se unem para tentar, né, fazer um papel de advocacy ali naquele caso, né, tentar colocar isso na pauta, na agenda pública. E, enfim, então, é aprovada, né, a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, né, ela é aprovada em 2011, e aí a Comissão Nacional ela entra em vigor em 2012. Concomitantemente a isso, uma série de comitês locais e estaduais passam a se proliferar também no Brasil, né, em várias cidades, em vários locais, em universidades, em outros grupos, né, empresas e etc., em outras instituições, isso começa também a acontecer. Então, qual é a diferença do comitê para a comissão, né, da verdade? Que o comitê ele é um órgão mais informal, ele não precisa ser necessariamente aprovado, né, por lei, por decreto ou por qualquer medida institucional, e a comissão ela tem esse grau, né, de formalidade como um órgão. Então, se ela é criada pela Assembleia Legislativa, ela faz parte do Poder Legislativo, né, ela é criada ali naquela ambiência. Se ela é do Poder Executivo, né, ela vai como um projeto de lei, claro que é aprovado pela Casa Legislativa, que é quem tem que fazer isso, mas ela é um órgão que está dentro, então, do governo executivo, seja ele estadual, municipal ou federal. Mas não necessariamente ela é composta por integrantes desses governos, né? De modo geral, quem que compõe as comissões da verdade? São pesquisadores, trabalhadores, estudiosos, pessoas que vivenciaram o período, advogados, filósofos, historiadores, das mais diversas. A Comissão Nacional ela teve um caráter mais específico, ela tinha muita gente do direito, né? Eu acho que a maioria dos integrantes, acredito que uns 5 eram do campo do direito, mas as outras não. Então, tinha essa participação plural, jornalistas e tudo mais, ou seja, pessoas que estudavam e se dedicavam a investigar, a compreender melhor esse período. E aí é nessa ambiência que surge, então, a Comissão da Verdade em Minas Gerais, que começa a ter uma articulação também em Minas para que se tivesse uma comissão com o objetivo de investigar mais especificamente as circunstâncias de graves violações de direitos humanos no estado de Minas. O estado de Minas é enorme, né? E a Comissão da Verdade ela teve pouco tempo de atuação. Ela, então, começa os trabalhos efetivamente em maio de 2012 e ela encerra o seu trabalho, né, em dezembro de 2014. Então, foi um tempo considerado pequeno, visto que a gente tinha a ditadura encerrada em 85, né? Então, quase 30 anos, só 28 anos depois, né, que essa comissão estava atuando. Então, todas as dificuldades que a gente teve no Brasil também de acesso a documentos e de uma série de outras coisas. Então, essas comissões começam a surgir nos estados, em municípios. Nós tivemos em Minas também a Comissão Municipal de Juiz de Fora, da qual eu também fiz parte, né, e tudo que ela, inclusive, surgiu, as investigações dela terminam antes, né, ela começa e termina antes daqui de Minas, que acaba contribuindo o relatório de alguma forma, né, não avança tanto esse relatório, mas ele contribui para a de Minas, que aí fez um trabalho muito rico, né, mais longo, e aí o Robson,
né, também pode falar mais detalhadamente como último coordenador dessa comissão. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Eu quero primeiro cumprimentar, então, aos colegas da UENG por essa excelente iniciativa, né? Eu acho que, no âmbito das universidades, a gente tem tido um terreno muito interessante para tratar desse tema da memória, da verdade, né? Então, quero cumprimentar, né? Nós temos grupos de trabalho também na Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadores em diversas outras universidades, porque esse tema é um tema que ele não pode ser datado, né? Aliás, nós estamos gravando essa conversa no dia 26 de outubro de 2022 e nós poderíamos falar, né, exatamente do que está acontecendo no momento histórico que nós vivemos, tendo como fulcro, como referência, justamente esse passado do qual nós estamos registrando aqui, né? As similaridades do que aconteceu na década de 60, em 64, com o que acontece agora, elas são muito grandes, né? E talvez as formas de avançar no totalitarismo, no autoritarismo, elas mudaram, né? Mas os atores praticamente são os mesmos, né? Talvez a gente possa até falar um pouquinho ainda sobre isso nessa conversa. Mas eu queria, então, a partir da introdução que a Fernanda fez, falar um pouco sobre a Comissão da Verdade aqui de Minas Gerais, até para que seja feito também um registro histórico de datas e personagens, que eu acho importante para esse trabalho, né? Então, a Comissão da Verdade é que ela surge de um projeto de lei que foi apresentado na Assembleia Legislativa em 2012 pela deputada Lisa Prado, né? Esse projeto ele tramitou na Assembleia como projeto de lei 3.296, né? E ele foi sancionado pelo governador como lei número 20.765, em 17 de julho de 2013. Né? Essa lei, então, ela aprovou e criou a Comissão da Verdade em Minas Gerais, né? Não de Minas Gerais, mas em Minas Gerais, né? E uma resolução 01 de 2013 tratou do regimento interno dessa comissão, né? Essa comissão, né, eu gostaria de fazer uma referência no texto da lei, né, dessa lei 20.765, que a criação dessa comissão não é apenas justificável, segundo o projeto de lei, mas também altamente relevante, já que contribuirá para a efetivação do direito à memória e à verdade histórica e permitirá no Estado a apuração dos fatos ainda obscuros ocorridos no passado recente, como forma de aprofundar as liberdades democráticas e de facilitar a apropriação intelectual da história de Minas Gerais pelas novas gerações, sobretudo acerca das experiências de muitas pessoas e movimentos que ajudaram a construí-la tantas vezes ao custo das próprias vidas. Então, isso está um pouco na justificativa daquela lei que criou a Comissão, né, da Verdade em Minas Gerais. A finalidade da comissão, pela legislação, era acompanhar e subsidiar a Comissão Nacional da Verdade, né, que foi criada em 2011, nos exames e esclarecimentos sobre violações de direitos fundamentais, praticados no período estipulado pelo artigo 8º do Ato de Disposições Transitórias da Constituição da República, bem como de proceder às mesmas atividades no âmbito estadual, né? Em 8 de agosto de 2013, foi publicado o decreto 46.293, e esse decreto do governador Antônio Anastasia, ele regulamentava a lei e criava as condições, vamos dizer assim, institucionais para a instalação da Comissão da Verdade em Minas Gerais, e essa comissão ela foi instalada em Minas Gerais em setembro de 2013, né? É importante que na resolução número 1 de 2013, que aprovou o regimento interno da COVENG, né, está lá como seus objetivos esclarecer fatos e circunstâncias dos casos de graves violações aos direitos fundamentais, identificar e tornar públicos locais, instituições, estruturas e circunstâncias relacionados direta ou indiretamente à prática de violações de direitos fundamentais, né, inclusive ramificações eventuais em diversos aparelhos estatais e na sociedade civil,
encaminhar à Comissão Nacional da Verdade informações obtidas pela Comissão Estadual, colaborar com todas as circunstâncias do poder público para a apuração de violações aos direitos fundamentais no Estado de Minas Gerais e promover, né, uma base de dados, informes sobre as averiguações obtidas. Então, mais ou menos, foi esse, digamos assim, o escopo, né, da criação da comissão em Minas. É importante dizer que essa comissão ela foi constituída por conselheiros, vamos chamar assim de conselheiros nomeados pelo governador, e aqui eu quero fazer uma reverência a essas pessoas, né, que foram caracterizadas como pessoas altamente, digamos assim, qualificadas para dirigirem os trabalhos da COVENG. Então, o professor Antônio Ribeiro Romanelli, que infelizmente ele já faleceu, foi o primeiro coordenador da comissão, o Alberto Carlos Dias Duarte, né, o chamado Betinho Duarte, conhecido entre nós, o Carlos Vitor Alves Della Mônica, Emeli Vieira Salazar, o Jurandir Persichini Cunha, né, Maria Celino Pinto Albano e Maria Séries Pimenta Espínola Castro. Então, inicialmente, a comissão, né, ela teve essa composição e foi empossada no dia 8 de maio de 2014 pelo governador Antônio Pinto Coelho, à época, né? Muito bem, logo na sequência, em 2015, né, o governador Fernando da Mata Pimentel, ele alterou a composição da comissão porque alguns conselheiros pediram afastamento, né? Então, acabaram assumindo, naquela época, o Carlos Antônio Melgaço, que infelizmente já faleceu, né? Também a nossa memória é ele, o Paulo Afonso Moreira, e eu também fui um dos que acabei compondo essa nova comissão, essa nova coordenação da Comissão da Verdade. Agora, muito rapidamente, dado que eu falei um pouco da referência histórica e da legislação e da composição, a Comissão da Verdade da Minas Gerais ela começa ali em 2013, 2014 e vai praticamente até 2018, né, que a gente ainda tinha algum tipo de trabalho. É importante dizer que ela tem um período inicial, 2013, 2014, talvez alguma coisa até 2015, que, sob o ponto de vista das atividades da comissão, ela teve muita dificuldade operacional, não tinha uma equipe de pesquisadores, estava centrada somente naquele grupo das pessoas nomeadas, tinha uma dificuldade de estrutura para produzir o relatório, e nesses primeiros 2, 3 anos, a comissão, ela acabou produzindo um relatório muito pontual, né, dos trabalhos realizados até aquele período. Mas, a partir de 2015, 2016, né, com a aprovação de um projeto da FAPEMIG, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, e aqui é muito importante a gente registrar este projeto e esse aporte de recursos, porque com esse aporte de recursos, realmente a gente deu uma guinada nos trabalhos da Comissão da Verdade, né? Então, a comissão que, inclusive, tinha uma série de subcomissões, 11 subcomissões temáticas, nós conseguimos, com o aporte desses recursos da FAPEMIG, contratar uma equipe de quase que uma centena de pesquisadores, entre pesquisadores remunerados e voluntários, montar uma ampla equipe de pesquisa, não é? E aí a Fernanda, por exemplo, foi uma dessas pesquisadoras e nos ajudou um pouco na coordenação, e foi com um trabalho muito extenso e intenso durante praticamente 1 ano e meio que nós conseguimos produzir um relatório que eu avalio como o relatório mais robusto que se tem em Minas Gerais e talvez as comissões estaduais que nós tenhamos, né? É um relatório que ele acabou, né, produzindo uma série de informações novas, né? E aqui eu quero também falar um pouco de bastidores, né? Anteriormente, desde o ano de 2003, 2004, eu presidi aqui em Minas Gerais, né? Fui o primeiro presidente, ainda continuo nesse trabalho até hoje, presidindo uma comissão de indenização a vítimas de tortura, né? Do regime militar. E desde aquele período, né, as informações que a gente tinha sobre possíveis vítimas de tortura aqui em Minas Gerais, elas eram muito circunscritas a um pouco de relatos que nós tínhamos
que vinha um pouco do movimento estudantil, alguma coisa muito pontual de alguns movimentos operários e de alguns militantes de direitos humanos. Eu lembro muito bem que quando nós criamos essa comissão, eu trabalhava na primeira Secretaria de Junta de Direitos Humanos, que foi criada ainda no governo Itamar Franco, quando nós temos uma primeira reunião com vítimas de tortura, inclusive com a representação do movimento Tortura Nunca Mais aqui em Minas, alguém falava com a gente, olha, aqui em Minas Gerais vai ter no máximo uns 200 pedidos de vítimas de tortura, né? E, na verdade, já tem muito mais do que 1.000, né? E quando a gente trabalhou na Comissão da Verdade, já mais de uma década depois, eu lembro de algumas reuniões com algumas lideranças que falavam, não, a gente precisa de centrar um pouco o nosso trabalho naquilo que já tem de relato, daquilo que tem dos militantes de direitos humanos, um pouco do movimento operário, mas nós resolvemos avançar nos temas, nós resolvemos ir além, nós resolvemos abrir novos campos de atuação, então nós conseguimos avançar muito em relação, por exemplo, à questão indígena em Minas Gerais, que não tinha praticamente quase que nada, né? Amanhã, dia 27 de outubro de 2022, eu e membros da Comissão da Verdade, da antiga Comissão da Verdade, estaremos participando de uma audiência pública do Ministério Público Federal aqui de Minas Gerais sobre a questão indígena, né? que tem como ação do Ministério Público como fulcro o relatório da Comissão da Verdade. Então, estou só querendo datar aqui, né? Porque esse vídeo ele vai ser visto talvez daqui a 100 anos, então as pessoas precisam de compreender. Mas nós conseguimos avançar muito na questão indígena, na questão dos trabalhadores rurais, né, que não tinha praticamente nada em Minas Gerais, na questão de empresas estatais de Minas Gerais que colaboraram, né, com a ditadura, seja com, por exemplo, como a Rural Minas, né, para dizer um caso concreto, nós conseguimos avançar no tema da questão dos trabalhadores das empresas, como, por exemplo, montadoras de automóveis como a Fiat. Nós conseguimos avançar na questão dos locais da tortura, nós conseguimos avançar muito no tema relacionado a vítimas que ainda não tinham sido identificadas, que à medida que o trabalho da comissão ele se embrenhou um pouco mais pelo Estado, tivemos muitas audiências públicas no interior, fizemos visitas a locais, unidades prisionais, centros de tortura, nós conseguimos atingir outros públicos que nunca tinham, né, tido a oportunidade de vocalizar as suas demandas, e isso realmente fez com que a gente produzisse um relatório que eu acho que é um relatório substantivo, obviamente inconcluso, né? Mas eu diria que talvez uma das características desse trabalho que foi, então, ampliado, não somente por conselheiros, pessoas nomeadas pelo governador, né? Mas por uma imensa equipe de pesquisadores, né? E aqui eu quero fazer um registro, porque foram pesquisadores que aderiram ao projeto da Comissão da Verdade, não porque tinha uma bolsa, mas porque eram profundamente vinculados e comprometidos com o tema, né? Pesquisadores como a Fernanda, como a Marina, são tantos e tantas que eu fico até constrangido de dizer o nome e deixar tantos de fora. Mas um grupo realmente, né, que aí eu tive, naquele tempo eu já era coordenador, eu peguei os dois últimos anos e meio da comissão, eu peguei justamente nessa fase de montagem dessa equipe, né, e eu nunca tive uma equipe tão engajada sob o ponto de vista de um profundo conhecimento teórico e experiência de campo, mas uma profunda, digamos assim, ética em lidar com essa questão e fazer um trabalho muito além de um trabalho sob o ponto de vista de horas contratadas ou de expectativa daquilo que nós tínhamos. Nós conseguimos avançar muito grande, muito mais do que a gente tinha pensado inicialmente. E conseguimos, inclusive, produzir uma base de dados, né, que eu acho que talvez é uma base de dados que, em termos estaduais, né, salvo o melhor juízo daquilo que eu conheço de comissões como em Pernambuco e outros lugares, talvez é a base de dados mais robusta que nós conseguimos, né, com muito material que a gente conseguiu do antigo DOPS, de pesquisas de campo, de depoimentos, de registros etnográficos e coisas dessa natureza, né? Então, eu acho que aqui eu tentei trazer uma espécie de uma visão geral do que foi o trabalho da COVENC. Perfeito, Fernanda, sábio, bastante esclarecedora
a fala de vocês dois. Tem algumas questões aqui que eu gostaria de colocar, e aí, enfim, cada um fica à vontade para responder de acordo com a experiência de cada um. A primeira questão é: a Comissão Nacional da Verdade, ela enfrentou muitas resistências, né? Não só durante o seu processo de construção e implementação, mas também durante o seu processo de atuação, né? Foram resistências que vieram, sobretudo, da ala militar, fossem militares da ativa ou militares da reserva. Então, eu gostaria de saber, gostaria que vocês falassem, aliás, dessas resistências, em específico, à Comissão de Minas Gerais. E uma outra questão também, que eu acho importante a gente trazer à discussão, já que estamos falando de Comissão Nacional da Verdade, é como que se deu a interação entre a Comissão de Minas com a Comissão Nacional, né? Quais aspectos vocês acham que seriam importantes a gente, enfim, trazer para o nosso debate? Por hora, essas são as questões que eu gostaria de trazer. Não sei se o Leon gostaria de acrescentar alguma coisa. A gente pode deixar para a próxima rodada. Vamos aos pouquinhos já. Perfeito. As resistências eu vou deixar para o Robson, porque ele é comigo por mais tempo. Deixar a parte mais difícil para você, Robson. Mas, assim, eu acho, João, que é importante a gente colocar que essas resistências, independentemente do local, da região, né, em que as comissões funcionavam, elas se devem muito a uma questão de contexto, né, que a gente também tinha no Brasil. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante. Quando a Comissão Nacional da Verdade é criada, como eu coloquei, havia-se uma ambiência política e uma força política de quem estava na presidência da República que conseguia dar conta daquele processo. Então, por exemplo, a comissão ela é criada, né, mas ela é nomeada e a atuação começa só ela é criada, né, por lei em 2011, mas só em 2012 que os trabalhos começam efetivamente em maio, a partir da nomeação, ali, em maio de 2012. E aí a gente tinha a Dilma Rousseff, com altas taxas de popularidade naquele momento, com aprovação de um governo, fazendo toda essa ação para ser uma agência de Estado, ou seja, um órgão de Estado para investigar esse Estado e tudo mais. Então, houve muita pressão das Forças Armadas? Houve, enorme, né? Tanto que as Forças Armadas jamais abriram seus arquivos para os pesquisadores. Até hoje nós temos essa dificuldade no Brasil. Mas o que é importante? A Comissão Nacional ela é criada justamente no mesmo ato que aprova a Lei de Acesso à Informação, a LAI no Brasil, né? Que tirava o sigilo como a ordem, né, majoritária dos documentos públicos no Brasil e colocava, né, que a regra geral deveria ser dar publicidade e que por meio, né, da Lei de Acesso à Informação qualquer cidadão pode reivindicar acesso a contas públicas, gastos, processos e uma série de coisas, né, documentos referentes ao Estado, o que envolvia também o período da ditadura. Então, foi uma legislação muito importante para o Brasil, né, de modo geral, e muito importante para que a Comissão Nacional pudesse ter alguma condição de trabalho e de pesquisa e que para que todas as outras comissões também viessem dali. Só que isso não ocorreu sem resistência, né? A própria criação da Comissão Nacional, ela acontece como? Por uma articulação política de alguns grupos de pressão que não queriam que a comissão investigasse o período restrito da ditadura. Então, como é que, apesar de esse ter sido o objetivo de criação da comissão, como é que ela funciona, né, ao pé da letra? Uma comissão que vai investigar o período entre as duas constituintes, né? Então, de 46 a 60, de 46 a 88, né? 46 a 88. Então, é um período bem maior para uma comissão que ia funcionar por pouco tempo. Então, coisas que dificultaram o processo de alguma forma, né? A negativa, né, de setores das Forças Armadas
não só de conceder documentos, mas também de assumir publicamente, né, alguns equívocos, porque a Comissão da Verdade, ela sempre trabalhou com a hipótese de que as Forças Armadas de hoje não são as mesmas daquele momento, né? As pessoas mudaram, a consciência política, né, mudou, acreditava-se, né, nisso de alguma forma, mas nem com isso ela deixou de sofrer muita pressão. E aí essa pressão ocorreu de todas as formas. Eu acho que, por um certo modo, eu como pesquisadora de comunicação, a gente tem que fazer uma meia-culpa também, que a política pública que cria a Comissão da Verdade, enquanto uma política de memória, né, ela não veio acompanhada de uma política de comunicação. E aí, isso a gente tem um problema. Apesar da gente ter tido peças de comunicação à época, apesar da gente ter tido uma circulação, faltou, de alguma forma, uma preparação da sociedade brasileira para um esclarecimento do que era uma Comissão da Verdade, de por que isso era importante, de que aquilo não estava sendo inventado para aquele governo, de que o Brasil tinha sido condenado na Corte Interamericana, precisava responder a essa condenação, né? Trazer, ou seja, sensibilizar um pouco a sociedade. E aí, internamente, na Comissão Nacional, tinha um grave problema, que era uma desavença entre alguns conselheiros, né, que alguns achavam que a comissão tinha que pesquisar e só divulgar tudo no final e não precisava ter nenhum grau de relação com a sociedade, criar uma ambiência de opinião pública para tal, e outros não, eram mais a favor do diálogo com a imprensa, com o diálogo com a sociedade e tudo. Então, a falta, né, de um parâmetro para isso foi um elemento assim que impactou em outras comissões também, porque muita gente criticava o próprio nome da comissão. Mas por que Comissão da Verdade? Alguém é detentor da verdade? Quem é essa comissão que vai dizer, ela vai reescrever o passado e tudo? Numa falta de entendimento de que esse nome vem, né, de outras comissões, pelo menos de entender, teve mais de 40 comissões, né, nacionais em diversos países que também utilizavam esse nome. E eu acho que com isso a Comissão Mineira também recebeu críticas e também teve essa ambiência. No fim dos trabalhos da Nacional, já que quando foi em 2014, é quando a comissão em Minas, né, começa a atuar, já era um outro cenário. Né? Então, assim, baixa popularidade da presidente Dilma já, apesar de recém-reeleita, né, tinha acabado de ser reeleita, mas assim, reeleita, né, ali entre outubro, né, e novembro, quando se dá o segundo turno e tudo, mas já pedem recontagem de votos, já começam os primeiros protestos e o crescimento das extremas direitas ou das novas direitas, né, conservadoras no Brasil, que eram aqueles grupos que começavam ali com dezenas de pessoas, poucas centenas e tudo, com pouco impacto naquela época, pedindo volta de intervenção militar e uma série de outras coisas, mas que hoje a gente consegue ver como esses movimentos cresceram. E aí, talvez a gente não tenha percebido, né, que esse momento, então, que a Comissão da Verdade em Minas, ele surgiu e os trabalhos foram realizados, ele acabou ficando um pouco tardio e não aproveitou esse momento inicial, vamos dizer assim, porque não tinha condições de trabalho, como o Robson colocou, né? O início da comissão em Minas foi um início muito difícil. A gente teve cerca de 100 pessoas trabalhando na comissão ao final, né, Robson? Entre pesquisadores, voluntários, né, os próprios conselheiros e tudo. Mas foi um trabalho árduo, muito desse trabalho dos próprios conselheiros voluntários, né, e com pouca estrutura. Essa estrutura começa depois do incentivo de que era preciso investir em ciência, né? Era preciso investir nas pesquisas. Então, eu não sei, assim, de grupos mais específicos que tenham atacado, que tenham promovido, né, um trabalho contra a comissão em Minas, né? Assim, não me recordo disso, o Robson talvez tenha uma memória e registros mais precisos sobre isso, mas todas as comissões, de alguma forma, seja em Minas ou em outro lugar, tiveram, né, alguns ataques, né, e algumas ameaças, um tipo de tentativa de descredibilização do seu trabalho, muito por conta dessa ambiência, né, política que foi sendo criada, e por grupos ou que se beneficiaram no período da ditadura por agentes, né, da repressão, daquele momento, não tinham interesse nenhum que as investigações acontecessem, ou, né, por setores da sociedade que desconhecem ainda os ocorridos na ditadura, ou não acreditam, né, que as coisas foram tão duras, tão severas, né, como tinha ocorrido, mas até por isso é uma importância nesse trabalho.
E aí tem um outro ponto que eu acho importante mencionar também, e que diz muito respeito da minha atuação na Comissão da Verdade em Minas, é que eu acho que a gente fez um trabalho assim de comunicação legal, apesar de toda a dificuldade que tinha em termos de recursos. Nós conseguimos uma boa relação com a imprensa, nós conseguimos divulgar muito os resultados do relatório, né, e também o processo, né, da Comissão da Verdade, acompanhadas não só por jornalistas e por outros profissionais de Minas, mas também, né, dessa grande mídia mainstream do país. Isso foi um bom trabalho. E aí a Comissão Estadual da Verdade, ela teve um papel importantíssimo, por quê? Talvez tenha sido uma das poucas comissões que o seu relatório não se materializou apenas num relatório formal, né? A gente teve a produção de 2 documentários que buscaram conversar com a sociedade, levar o que essa comissão fez de uma outra forma. Eu vou até colocar aqui no chat, João, eu não sei se você consegue colocar no YouTube ou na legenda aqui para a gente, né, o endereço para quem tiver no chat ou aqui para quem tiver interesse de acessar, mas tem um documentário, né, que contou um pouco da trajetória dessa Comissão da Verdade em Minas e outro que fala um pouco da ditadura em Minas a partir da perspectiva das pesquisas desenvolvidas, né, por cada subcomissão dentro da comissão. E eu acho que esse trabalho foi muito importante, porque ele tem outro tipo de narrativa, né, ele é mais palatável para as pessoas que às vezes não têm condição de ler um relatório tão grande, porque não são especialistas, não são pesquisadoras, né? Aí, Robson, te deixo para complementar. Eu acho que Fernanda já fez várias considerações. Em primeiro lugar, é importante dizer, então, que, sob o ponto de vista objetivo, não houve uma interlocução grande entre a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão da Verdade em Minas Gerais. Quer dizer, quando a Comissão da Verdade Nacional estava terminando, a Comissão de Minas, digamos, ela estava patinando, né? O resultado nosso sai praticamente 3 anos depois, quase 4 anos depois. Então, é preciso deixar isso claro. Segundo lugar, ainda antes de falar sobre os problemas aqui de Minas Gerais, eu quero deixar registrado a minha percepção, não somente por ter participado da Comissão da Verdade, mas também da Comissão Estadual de Indenização a Vítimas de Tortura, né? E de ter, inclusive, ter sido um daqueles que entrevistou a ex-presidenta Dilma Rousseff, né? E através da entrevista que ela deixou claro, né, como que ela foi torturada, inclusive aqui em Minas Gerais, né? Eu lembro que esta revelação ela foi manchete em todo o mundo, né, porque ela não tinha falado sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida de que o recrudescimento da extrema-direita e de uma vertente do militarismo reacionário no Brasil, ele se dá justamente com a criação da Comissão da Verdade. Quer dizer, eu não vou falar sobre isso daqui, mas certamente Leon e João sabem bem, quem está nos ouvindo também pode pesquisar, Fernanda também, mas existe hoje uma série de trabalhos, estudos e documentos que provam com clareza, digamos assim, a raiva que há nos círculos militares pelo fato da Comissão da Verdade ser criada, né? E com um detalhe que eu acho que é importante, né? Diferentemente de outras comissões da verdade, que tinham caráter jurídico e, portanto, determinaram punição, por exemplo, a gente pegar Argentina, Chile, né? Em Minas Gerais, no Brasil, a Comissão da Verdade, ela simplesmente, e isso não é pouca coisa nas nossas circunstâncias, ela teve um caráter histórico e, digamos assim, político, mas ela não teve nenhum caráter jurídico no sentido de determinar punição para agentes do Estado e etc. Aliás, um capítulo à parte, a gente tentar entender, né, essa malfadada lei da anistia, né? Essa política no Brasil de acomodamento de interesses que faz com que as graves violações de direitos humanos não sejam efetivamente punidas e que, por exemplo, depois do término da ditadura militar, durante a democratização, nós continuamos tendo as polícias estaduais matando, inclusive, mais do que se matava durante a ditadura, né? Eu sou do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, acompanho bem essa questão.
Por exemplo, em 2020, as polícias brasileiras, pelos dados oficiais, mataram quase 6 mil pessoas, né? Então, isso é uma coisa importante que nós precisamos de pensar, né? Porque o aparato de repressão institucional montado no Brasil, e isso também a gente não pode caracterizar somente na ditadura militar, porque ele tem um passado anterior, né? Ele continua operando, e operando de forma avassaladora, né? Quem é pobre, preto, da periferia, sabe muito bem do que eu estou falando. Então é importante, mas é importante dizer que eu não tenho a menor dúvida que, inclusive, uma das bases que propiciou aquela coalizão golpista que tirou a Dilma Rousseff do poder tem no elemento da caserna uma das referências principais, né? Aliás, não é à toa, né? Deixa eu fazer isso aqui, porque eu acho que os registros históricos são importantes, mas eu recebi aqui esses dias um post do professor Marcelo Pimentel, eu não sei se muita gente percebeu, mas ele diz o seguinte, é um post da semana passada: nunca esqueçam que este governo, portanto, eu estou falando do governo Bolsonaro, né? Hoje são dia 26 de outubro de 2022, foi concebido, desde a sua candidatura, construído e operado pela geração de generais formada na Academia Militar das Agulhas Negras durante o AI-5, de 68 a 78. E aí vou dar os nomes, que ele também dá. General Vilas Boas, o do tweet lá do Supremo na questão do Lula, como todo mundo sabe, né? O general Etchegoyen, que foi secretário do Michel Temer, né? Operou fundamentalmente no governo Temer. O Hamilton Mourão, né? Vice do Bolsonaro e hoje senador do Rio Grande do Sul, o general Fernando, o general Cid, de 77, e o Braga Neto, atual candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Ramos, em 79, Paulo Sérgio, em 80, Rebos Barros, em 81, Pazuello, ingressaram na Escola Superior do Exército, do DAMAN, com 7 anos de curso no total, entre 67 e 78. Então é muito importante a gente falar sobre isso, tá certo? Quer dizer, toda essa turma hoje do alto comando, principalmente do Exército, que está, né, no governo desde o golpista Temer até hoje, é a turma que foi formada durante o AI-5, né, na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola Superior do Exército. Bom, dito isso daqui, porque é importante que isso fique registrado, inclusive o vice do atual presidente, candidato, né, o Braga Neto, né, eu quero dizer o seguinte, que em Minas Gerais nós tivemos alguns obstáculos, mas a nossa estratégia política de direcionamento da Coveng foi o seguinte: nós não vamos nos preocupar com os obstáculos, nós vamos nos preocupar onde a gente consegue avançar. Então, por exemplo, nós conseguimos uma base de dados do antigo DOPS, que muita coisa estava perdida e não estava microfilmada, então nós investimos nesse material, porque através dessa base de dados muita coisa apareceu, tá certo? Então, por exemplo, se esse material continuasse ficado lá quietinho, muitas referências de locais, personagens, vítimas, autores, a participação e convivência de agentes e órgãos públicos não apareceriam. Como nós investimos nisso, isso veio à tona. Nós investimos na pesquisa de campo. Então, por exemplo, em relação às Forças Armadas, tudo que nós pedimos foi negado, né? Mas não tinha problema, porque muita coisa a gente tinha de informação de terceiros de cruzamento de dados, que propiciava a produção de relatório, né? Então, nós fizemos uma estratégia cordial de não gastar energia para um enfrentamento que seria inócuo, inclusive na época da Dilma não se conseguiu avançar com as Forças Armadas, a não ser aquilo que conseguiu através da Lei de Acesso à Informação. Nós também, politicamente aqui, utilizamos uma estratégia diferente. Ao invés de focar no embate, focar em outras estratégias que nos propiciavam, com documentação farta, registro
historiográfico das mais diversas fontes, testemunhos, etc. e tal, e mais cruzamento de dados, comprovar aquilo que o relatório podia apresentar, né? Então, nós atuamos um pouco dentro dessa perspectiva aqui em Minas Gerais, e eu acho que a estratégia ela foi correta. Perfeito, pessoal. Achei super importante, Robson, você levantar esses nomes, né? Enfim, são personagens que estão atuando e têm um passado em comum com a ditadura. Eu acho importante a gente trazer isso para o nosso debate. Gostei do levantamento aí que você compartilhou. Leon, você gostaria de colocar alguma questão nessa nova rodada? Eu queria aproveitar, né? Falou que avançou onde podia e onde não conseguiu avançar. Queria perguntar, então, onde não conseguiu avançar nas pesquisas? E outra coisa, uma das questões levantadas quando se fala em ensino da história da ditadura, né, muitas vezes principalmente quem está fora do Rio de São Paulo, quem está no interior, mas aconteceu longe, aconteceu no Rio, em São Paulo, Brasília, aqui em Campanha não teve isso. Né? E tem, né, parte das pesquisas, né, da Coveng, dos GTs, né, tem o GT-UFOP, tem outras comissões locais e tem algumas GTs temáticos também, né, algumas pesquisas temáticas vão olhar para o interior. O que vocês acham assim, que contribuiu, né, numa investigação sobre a ditadura mais para o interior de Minas Gerais, né? Enfim, por enquanto é isso. Posso começar, Robson? Eu acho, Leon, que um dos grandes avanços da Comissão da Verdade em Minas Gerais é porque, diferentemente da Comissão Nacional e de outras comissões, a Comissão em Minas travou um debate e aprovou que 2 grupos, em geral, marginalizados dos relatos formais, né, sobre a história da ditadura, fossem considerados, que é a questão dos indígenas e a questão dos camponeses, né, ou trabalhadores rurais. Eu acho que esse é o grande diferencial da Comissão em Minas, talvez o que a gente mais tenha conseguido avançar, porque a história da ditadura, ela é contada no Brasil e foi majoritariamente contada por uma história urbana, daquela luta armada, ou da luta que não era armada, mas uma luta, né, intelectual, dos movimentos, né, nas universidades, do movimento estudantil, né, das manifestações, dos protestos, daqueles que reagiram, daqueles que eram presos simplesmente porque pensavam diferente, ou porque atuavam no jornal de oposição, ou porque distribuíam cartazes tentando denunciar, né, as arbitrariedades do regime, uma série de coisas, mas muito focado numa ambiência urbana. E aí, muitas vítimas e muitas pessoas que tiveram seus direitos violados no período da ditadura sequer tinham conhecimento de que eram vítimas da ditadura, porque elas sequer tinham dimensão do que o país estava vivendo. Então, elas não conseguiam, naquele momento, dimensionar o papel de atuação dela, por exemplo, sindicatos dos trabalhadores rurais, né, e outros, né, grupos que estavam tendo direitos cerceados, trabalhadores indígenas que eram perseguidos, o verdadeiro etnocídio que aconteceu, né, no nosso estado e em outras partes do país e que foram ignoradas. Por quê? Porque a ditadura cumpriu um papel que era de armar de alguma forma a população e os seus braços apoiadores, né, e de desestabilizar qualquer tipo de movimento contrário. Tanto que a gente passa a ter um bipartidarismo consentido e qualquer outra forma de manifestação política era impedida e considerada ilegal. E aí, isso tem um impacto profundo nos modos como esses relatos vão ser contados e nos modos de acesso à justiça. Porque muita gente não tinha sequer acesso à justiça. A pessoa era presa, ou o fazendeiro simplesmente chegava nas suas terras, mudava a cerca de lugar, né? No interior de Minas isso aconteceu muito, assim, no norte de Minas, né? Muito especificamente em outras
regiões também, e a gente consegue trazer isso para o relatório, né, da Comissão da Verdade em Minas. E alguns casos emblemáticos, eu acho que eles são importantíssimos. No caso do relatório final da Comissão da Verdade, aí você diz onde a gente não conseguiu, talvez, tanto avançar. No relatório final da Comissão da Verdade, por questão de espaço, de tempo, de condições de pesquisas, de uma série de coisas, nós concentramos em alguns casos. E aí, por exemplo, um caso que não entrou como emblemático e que eu acho que deveria ter entrado, mas que estava no relatório parcial, que foi o relatório do meio do trabalho, foi o caso Gabriel Salles Pimenta, que é um advogado mineiro, nascido em Juiz de Fora, formado no FJF, que vai para o Pará, né, defender trabalhadores rurais, que morre, né, assassinado no finalzinho da ditadura, né, por forças políticas, inclusive por um agente mineiro, irmão, né, de um ex-governador, né, de um ex-deputado, né, mineiro, que o assassina, e esse crime nunca é resolvido. E agora, com 40 anos depois do caso Gabriel, né, a Corte Interamericana, esse caso vai para a Corte, porque ele não teve justiça, né, o caso prescreveu, né, na Justiça Brasileira, o CNJ não considerou que estava acontecendo nada de errado nesse processo, e aí esse caso é levado para a Corte Interamericana, que julgou agora, recentemente, a notícia, né, dos primeiros dias aí de outubro, né, e condenou o Brasil em mais uma ação. E aí, o que é um trabalho muito importante da Comissão da Verdade em Minas? Porque a gente aponta a necessidade de que no Brasil e em Minas Gerais a gente tenha centros de memória, a gente tenha lugares que a gente possa falar e discutir esses assuntos, que a gente possa mostrar com alguma materialidade algo do que aconteceu, ou seja, que esse relatório ele não vire apenas um documento formal para o Ministério Público, para o Judiciário, para o Poder Executivo e tudo, mas que ele também chegue de outra forma para as pessoas, né, em formas interativas, em museus, em memoriais, em monumentos, né, em escolas e tudo mais. Isso passa pelo processo, inclusive, de se ressignificar alguns nomes de ruas, alguns nomes de escolas, alguns nomes de que ainda saudam e louvam agentes da ditadura. E de repensar isso, não pela uma prática de silenciamento, apagar esses nomes e dizer que esse lugar nunca chamou isso, mas sim explicar por que esse lugar chamou isso e por que aquele nome poderia ou foi alterado, como a gente teve em alguns casos. Isso é uma recomendação importantíssima da Comissão de Minas. E aí ela vai ao encontro do que a Corte Interamericana determinou. O que ela determinou agora recentemente no caso do Gabriel Pimenta? Que se tem um memorial em Belo Horizonte, que se mude o nome de uma escola que tem o nome de um dos mandantes do assassinato de Gabriel e uma série de outras medidas. Então, eu acho que apesar da gente ter podido avançar em muitas coisas, né, para além, por toda a dificuldade de tempo, de recursos, de uma série de coisas, nós fizemos muito e deixamos recomendações muito importantes. Se as recomendações do relatório fossem seguidas pelas principais instituições, ou pelo menos levadas a sério, né, pelo menos consideradas, eu acho que o Ministério Público, né, Federal, né, Robson, o Ministério Público em Minas também tem os braços, né, que trabalham com direitos humanos nessas unidades, têm trabalhado muito com o nosso relatório, né, para adotar algumas medidas. Eu acho que a gente conseguiria avançar muito. A grande questão foi a condição política de quando essas comissões da verdade, e especialmente a Comissão de Minas, encerram os seus trabalhos. Né? Se a gente lembrar, a gente encerra em 2018 e a gente tem uma escalada aí, né, de crescimento dessa extrema-direita que a gente falou, né, desses movimentos, né, ultraconservadores, né, que pregam, né, o preconceito, né, o não respeito à diversidade, que são contra a demarcação de terras indígenas, né, os direitos dos trabalhadores e uma série de outras questões. Portanto, é mais do que nunca, né, a importância desses relatórios serem retomados, dessas questões serem novamente discutidas e dessa pauta não sair da agenda pública. Acho que a gente está aqui hoje também para isso, né, para garantir que esse tema continue sendo debatido, e aí por isso também eu acho importante essa iniciativa do projeto de vocês, das lives, e já parabenizo, né, por garantir que a gente continue discutindo e levando, né, as pessoas essa discussão. Bom, Fernanda, mais uma vez, já fez uma boa síntese. Eu até quero falar aqui, lembrando, acho que essa música do Milton Nascimento, que é uma frase mais ou menos assim:
Se muito já foi feito, há muito que se fazer, né? Então, eu acho que a frase é mais ou menos essa. Veja bem, nós conseguimos avançar bastante alguns temas. Esses 2 temas que a Fernanda tratou, a questão do campo, dos camponeses e dos indígenas aqui em Minas Gerais, é interessante, né, que quando a gente começou a trabalhar, tinha gente que falava, mas em Minas Gerais tem indígena? Né? E eu estou falando, viu, professor Leon e João, não estou falando de pessoas com pouca escolarização, não. Estou falando de gente, inclusive, de academia, tá? Para vocês verem. Um outro bastidor é que eu lembro muito bem que na época que eu assumi a coordenação, várias pessoas, né, inclusive do campo progressista, insistiam comigo que nós não deveríamos de aventurar em novos temas e novas pesquisas. Ou seja, é importante dizer também, e eu não vejo nisso nenhuma questão, digamos assim, proposital, mas é uma questão, vou usar uma expressão hoje muito comum, disputas de narrativas, viu, Fernanda? Você me perdoe, que eu vou usar essa expressão sem colocar nota de rodapé para explicar do que se trata. Mas, de fato, João e Leon, a narrativa também das vítimas da ditadura, ela estava muito circunscrita em determinados grupos, né? E, às vezes, por N questões, não se tinha muito interesse de avançar nesse campo, né? Então, isso também é algo importante de se dizer, né? Quer dizer, dar vozes para pessoas que, como a Fernanda falou, que talvez nem tinham a consciência de que foram vítimas de um projeto totalitário, isso é fundamental, né? Isso é alguma coisa muito relevante. Minas Gerais tem 853 municípios, né? Nós conseguimos avançar um pouquinho, né? Está aí para os estudantes e para os grupos como os de vocês que continuam fazendo esse trabalho avançarem. Mas eu vou concordar também com a Fernanda o seguinte: se as recomendações da COVENG elas tivessem sido, né, consideradas pelos órgãos do poder estatal, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, se elas tivessem sido consideradas, né, e aí poder executivo, estou me referindo também a polícia militar, polícia civil e outros órgãos, nós já teríamos avançado muito. Mas salvando alguma questão muito pontual e ressalvando especificamente o setor da Procuradoria do Ministério Público Federal em Minas Gerais, né, que tem se debruçado sobre o relatório, há um total desconhecimento das próprias recomendações da comissão. E é um desconhecimento que ele é proposital. E aqui eu estou falando dos 3 poderes do Estado. Executivo, não me lembro de nenhuma nova medida tomada pelo Poder Legislativo, portanto, Assembleia Legislativa, e nenhuma medida tomada pelo Tribunal de Justiça, porque também nós observamos conivência, participação e omissão do Judiciário em várias questões, né? Então, é importante dizer isso, porque, da mesma forma que o nosso trabalho mostrou uma rede articulada que envolvia segmentos do Estado, né, Poder Executivo, polícias, nos 3 níveis, né, do Executivo, prefeitos, governadores, gente do Exército, pessoas do Poder Legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, que havia uma rede articulada junto a empresários, ruralistas, latifundiários, mineradoras, desmatadores, etc. e tal, articulada com a ditadura militar, né, naquele momento, eu diria que essa mesma articulação ela continua no presente. Primeiro, em não fazer cumprir aquilo que o relatório recomenda. E segundo, no que nós estamos vendo no cenário político contemporâneo. Se nós formos fazer um espelhamento de quais são os atores que hoje sustentam esse governo, são os mesmos que sustentavam a ditadura lá.
né? Aliás, a minha tese de doutorado trabalha sobre a questão de atores e coalizões de atores, né? E praticamente são os mesmos. Alguns mudaram de nome, por exemplo, latifundiário agora chama agronegócio. Mudou de nome. Né? Mas elas são os mesmos, lá e cá. Né? Os mesmos grupos que apoiaram lá e que apoiam cá. Então é importante a gente ter essa perspectiva histórica para a gente, inclusive, analisar o nosso presente. Excelente. Aproveitei aqui, já coloquei o link, né, para quem estiver interessado, em 3 palestras, né, que a gente teve aqui no nosso ciclo, né, com participantes, com colaboradores da Coveng, né, e desses temas que estão sendo falados aqui, né? Então, sobre a resistência camponesa, a Marina Camisasca teve aqui algumas semanas atrás, né, a Juliana Ventura também teve aqui com a gente sobre a questão indígena, né, em Minas Gerais, e a Camila Cristina Silva, né, que participou, né, do GT da Universidade Federal de Ouro Preto, pegando essa parte estudantil em Ouro Preto, na UFOP, em Mariana. Então, os frutos, né, os frutos importantes que a Coveng traz, né, para a pesquisa sobre o tema, né, e que isso, né, venha, que a gente consiga levar para além, né, do relatório. Eu acho que é um caminho importante, uma luta importante para a gente agora também. Perfeito. Você tem mais alguma questão a colocar, Leon? Eu estou satisfeito, me sinto... Acho que as falas contemplaram bem a proposta, a discussão para o dia de hoje. Eu queria perguntar, né, nesse momento agora, né, atualmente, o que tem se conseguido fazer, né, através da Coveng, ou que você ainda tem articulado, né, em torno da Coveng, quais ações que tem conseguido fazer? Tem conseguido? Eu acho assim, sabe, Leon, na verdade nós temos uma rede de pessoas que trabalham com esse tema da memória, verdade e justiça de maneira muito aguerrida. Quer dizer, nós, inclusive, a Fernanda falou, né, tirando um lapso temporal que nós tivemos um projeto com bolsas remuneradas para pesquisadores, todo o restante do trabalho, não é pouca coisa, sempre foi feito por pessoas voluntariamente, inclusive os conselheiros da comissão. Né? Nós nunca tivemos nenhum tipo de remuneração. E, às vezes, tivemos que fazer alguma coisa tirando do próprio bolso para a coisa funcionar. Então, quer dizer, há um comprometimento ético, né, de pessoas. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos concretos de coisas que ainda continuam. Nós estamos com uma grande rede que quer montar no antigo DOPS ali da Avenida Afonso Pena o Memorial de Direitos Humanos. É um projeto feito, há tentativas reiteradas desse prédio voltar para setores do Estado que já tiveram lá, há resistências, há negociações com fontes de financiamento, né? A parceria com universidades, por exemplo, para a questão museológica do prédio, porque tem muita coisa lá que está sendo descoberta. Quer dizer, se não fosse isso, aquele prédio ele já teria voltado para a polícia, não tem a menor dúvida. Tá? Então, vou dar um exemplo concreto. Então, o prédio do antigo DOPS na Avenida Afonso Pena, ele tem um grande projeto de transformar no Memorial de Direitos Humanos. Aliás, quando eu estive no Memorial de Direitos Humanos lá no Chile, eu fiz questão de entregar uma cópia digital do nosso relatório para eles. Falei, vocês estão contando da história do Chile, mas guarda esse daqui também, viu? Aliás, Leon e João, eu tenho ainda alguns pendrives e alguns CDs com relatórios. Se vocês têm pessoas e instituições, principalmente, que precisam desse material, depois me manda uma comunicação que a gente manda para vocês, tá? Porque a gente mandou isso para todas as escolas de Minas Gerais. Mas eu tenho para mim, né, que infelizmente, como a gente não tem, às vezes, uma cultura ainda mais de escola, isso pode estar perdido em algum lugar, né? Por aí. Mas então tem essa questão do memorial. Mas eu diria, por exemplo, outras, né? Por exemplo, essa audiência pública que haverá amanhã, promovida pelo Ministério Público aqui de Minas Gerais, doutor Edmundo, né, sobre a questão indígena, né,
tem a ver com o trabalho da nossa comissão, da Comissão da Verdade. É resultado disso lá, né? E outros tantos. A Fernanda acabou de falar do caso do Gabriel, né? Por exemplo, esse daí, né? Então, por exemplo, o trabalho que vocês têm feito em universidades, o FOP, o ENG, o FMG, né? Principalmente as públicas, né? Porque as particulares nós sabemos, né? Tem às vezes outras. Mas, por exemplo, Fernanda e eu, que temos outras linhas, né, de estudo, de trabalho, este tema, recorrentemente, nós estamos trabalhando, né? Atualmente, por exemplo, eu presido o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas. E esse tema da memória e da verdade, como uma das recomendações do nosso relatório, é que o Conselho Estadual fosse uma espécie de órgão do Estado para cobrar, por exemplo, a efetivação do memorial, nós fazemos isso o tempo todo. Inclusive, eu faço parte de uma comissão não nomeada para ser uma espécie de uma comissão curadora do futuro memorial. Estamos aguardando a nomeação do governador do Estado. Então, estou dando exemplos muito concretos, né, de que o tema ele está aí ainda, é claro que não com a potência de quando as comissões estavam funcionando, e eu diria um desafio para nós, professores e estudantes, agora com muito mais seriedade, tendo visto tudo que aconteceu nos últimos anos. Quer dizer, se o que aconteceu nos últimos anos, para nós que somos da academia, não foi suficiente para mostrar o que significa uma sociedade na qual a violência, o preconceito, o racismo, o autoritarismo são fontes estruturadoras e que precisam ser enfrentadas, se isso não foi suficiente, eu diria até desânimo de dar aula, né? Porque significa que está difícil a comunicação. Então, eu acho que ainda tem muita coisa, né? E terminando com a frase lá do Milton Nascimento, se muito foi feito, muito há de ser feito ainda. Muito bom, professor. Leon, Fernanda. Não, só quero reforçar, né? Concordo aí inteiramente com o Robson e dizer assim que hoje, igual o Robson mencionou, o que a gente tem feito, né? Eu continuo trabalhando com a temática, continuo pesquisando, né? Eu pesquiso muito a partir do ponto de vista da comunicação política, né? E hoje um dos trabalhos que a gente tem feito, uma das pesquisas, diz respeito justamente, né, ao debate sobre liberdade de expressão e censura, né, como é que esse debate vem sendo colocado na pauta no Brasil contemporâneo, como é que há disputas de narrativas, né, ou disputas discursivas, né, acerca desses conceitos, né, usados por grupos políticos e por outros setores, né, da sociedade de forma bem distinta e interessada, né? Então, como que isso é colocado, né, na agenda pública, é debatido nas plataformas, como é que as pessoas fazem uso, né, desses termos e defendem uma ou outra perspectiva, mas também como a gente teve um crescimento de casos de repressão, né, de tentativas de controle, né, de práticas sociais, uma ascensão da violência contra jornalistas, intimidações, ameaças, um crescimento de reações, de ataques, seja nas redes ou seja agressões e violência física, né, também contra artistas, exposições, performances, peças de teatro, ou sendo censuradas, né, ou sofrendo diversos tipos de ataque, de linchamento, e também no ambiente da universidade e da ciência. A gente nunca precisou tanto defender a ciência e a educação como uma forma de mudança social, como algo importante, né? Num mundo em que a sociedade volta a defender perspectivas sem qualquer comprovação científica, como, por exemplo, o terraplanismo e algumas outras questões, mais do que nunca a gente passa a ter que voltar a algumas questões, né, epistêmicas em defesa aí também da ciência e do pensamento crítico e intelectual, ou seja, da liberdade de pensamento dentro do ambiente das escolas, né, das universidades e etc. Ou seja,
há muito ainda que avançar nesses aspectos, porque a gente vê um aumento do cerceamento. Ontem à noite mesmo, a gente teve um grupo de estudantes daqui da PUC Minas, professores, né, funcionários, etc., se manifestando democraticamente, né, por conta do momento eleitoral, né, e sendo intimidados de alguma forma pela polícia para que, né, interrompessem o movimento, parassem de se manifestar, ou por outros grupos. As pessoas com medo, né, de ter a sua liberdade, de usar a roupa da cor que elas quiserem, de se expressarem, de usarem adesivos, de colocar... então, assim, essa ambiência, né, que é uma das coisas que a gente está buscando entender e buscando compreender nessa pesquisa, eu acho que de estudo, né, sobre aí o que as comissões da verdade deixam de legado e o que também, por conta, de alguma forma, as comissões da verdade, a gente tem uma reação, né, política de grupos que não desejavam que essas investigações acontecessem, que têm uma ascensão ao poder e que efetivamente, né, promovem, né, políticas que incentivam, né, ou que, em última instância, se omitem, né, em frente a essas circunstâncias terríveis, né, de ameaça, intimidação e de medo que a sociedade brasileira hoje vive. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa repensar, precisa estudar, precisa compreender isso e precisa dialogar com as pessoas, sejam de quais grupos elas forem, a gente tem que buscar entender o porquê, né, desses movimentos e tentar dialogar com essas pessoas, tanto para que compreenda esse passado, como para que, de alguma forma, isso sirva, né, para alterar o nosso presente, para vislumbrar um futuro melhor. Muito bom, gente. Leon, mais alguma questão a acrescentar? É uma conversa que duraria horas e horas aqui, de tão gostosa que está, apesar de um tema tão, né, urgente, né? Então, só tenho a agradecer pela presença, por terem aceitado o convite, né, nessa contribuição aqui para o nosso projeto. Perfeito. Endosso as palavras de Leon, foi muito prazeroso ouvi-los, né? Um tema muito urgente. E foi importante não só para a gente debater o que foi a Conveng em si, mas também entender um pouco esse contexto que o Brasil tem enfrentado pós-comissões da verdade, né? Que torna-se um paradoxo porque, em linhas gerais, quando a gente espera que sejam momentos de aprofundamento da democracia, a gente tem visto um pouco o contrário. Um pouco não, bastante o contrário, né? Então, torna-se um paradoxo. Mas, enfim, foi muito bom ouvi-los. Eu acho importante saber que, mesmo que as comissões tenham iniciado seus trabalhos de alguma forma, ainda existem pessoas mobilizadas. Isso é importante, sobretudo nos tempos em que a gente vive. Mais uma vez, reforçar o nosso agradecimento. Espero que a gente possa estar juntos em outras oportunidades. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, Tchau, foi um prazer. Obrigada. Obrigado. Prazer. Leon, seu microfone está desligado? Desculpa, gente. Robson, Fernando, se vocês puderem ficar um pouquinho na sala aqui com a gente, vou encerrar aqui, mas então agradecer, né, vocês novamente, ao nosso público, né, a nossa bolsista, Ellen, né, até a próxima palestra, que vai ser com o professor Luiz Carlos Felizardo Júnior, vai ser dia 22 de novembro, que vai ser sobre a temática, né, da Soul Music, da Black Music em Belo Horizonte. Então, 22 de janeiro, às 19 horas. Até lá.